Gênesis capítulo 2. Estamos retomando hoje a série Família Criada por Deus. Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. E depois do 3, 1 a 19. Estamos retomando a série Família Criada por Deus. 27ª pregação sobre família. Se não falha a memória, 25ª só sobre casamento. E agora nós voltamos a essa série para mais 5 pregações sobre isso, sobre casamento e a palavra de Deus. Na verdade, esse é o assunto de hoje, né? Casamento e a palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17, e depois capítulo 3, de 1 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 15 do capítulo 2. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Capítulo 3, verso 1 a 19. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Verso 11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Até aí, vamos orar. Senhor Deus, eis a tua palavra. Fale mais uma tarde, mais um dia aos nossos corações, Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da tua palavra.
crave-as no nosso coração para que não pequemos contra ti, Senhor. Ensina-nos nessa tarde a ouvirmos a tua voz, Senhor, acima de toda e qualquer outra. Ensina-nos, Senhor, a silenciar as demais vozes ao nosso redor, para que demos ouvidos e creiamos apenas na tua palavra, na palavra que sai da tua boca, Senhor, e que seja para a glória do Senhor. O tema hoje, como eu disse, é casamento e a palavra de Deus. Eu quero conversar sobre isso a partir desse texto, dessa passagem, né? Vamos voltar no versos 15 a 17 do capítulo 2. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Primeiro ponto, a palavra de Deus. Nos versos 15 a 17 de Gênesis 2, nós vemos que após Deus criar o homem, Deus o coloca no meio do jardim, e o verso vai dizer: e o Senhor Deus ordenou ao homem. Primeira coisa que nós temos aqui nesses versos é, após Deus criar Adão e Eva, criar o primeiro casal, o primeiro casamento, Deus fala ao homem e à mulher. E é um texto bastante conhecido, a queda, né, do homem, a primeira desobediência, a primeira rebeldia, quando o pecado entrou no mundo e tudo mais. Mas eu quero falar dessa história que nós conhecemos da seguinte perspectiva. Primeira coisa, o verso diz que o Senhor Deus ordenou ao homem. Irmãos, antes de nós tratarmos de que o homem e a mulher desobedeceram a Deus, nós devemos começar a estudar essa passagem do ponto seguinte, e eu gosto muito disso. Quem é que está falando com Adão e Eva para não comer do fruto que estava na árvore no meio do jardim? Antes de querermos falar, porque 13 anos de caminhada e sempre em momentos de pergunta e resposta, vem aquelas perguntas dos crentes assim: mas se Deus sabia que Adão e Eva ia cair, por que ele colocou a árvore lá? Por que Deus não queria permitir? Por que Deus não permitia que eles comessem? Que fruto é esse? Irmãos, o ponto para nós cristãos não é que fruto que era, por que Deus fez isso, sabendo que Adão e Eva iriam comer. Irmãos, a primeira coisa, o ponto de partida para nós estudarmos essa passagem é: quem é que disse aquilo que foi dito? Quem é que está ordenando que Adão e Eva não comam do fruto da árvore da vida? E dentro do meu primeiro ponto, a primeira coisa é: quem está falando é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor Deus colocou o homem no jardim e o Senhor Deus ordenou ao homem. Irmãos, quem é que está falando? Quem está falando é Deus, é aquele que criou todas as coisas, é aquele que havia criado Adão e Eva. É Deus quem está falando com Adão e Eva. Você já ouviu sua mãe falar com você assim: quem está falando com você não é cachorro? Sua mãe já falou isso com você? Quem está falando com você não é cachorro, não. Ou então, quem está falando com você não é os seus amigos da rua, não. Em outras palavras, reconheça que quem está falando com você é quem te deu a vida. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu dei a vida a você. Até os seus 18 anos, eu sou dono da sua vida. Eu sou responsável pela sua vida. Então, quem está falando sou eu. Antes de querer questionar o que eu estou falando ou não, primeiro você tem que reconhecer quem é que está falando. E o meu primeiro ponto é a palavra de Deus dessa perspectiva. Quem é que está falando? Quem está falando é o Deus Criador dos céus e da terra. É o Deus que havia criado Adão e Eva. É Ele quem está ordenando. Não é uma vaca, não é um animal do jardim, não é nenhum outro ser, não é um anjo que estava falando com Adão e Eva. Quem está falando com Adão e Eva, aquilo que os versos nos diz, é o Deus Criador de todas as coisas. Como não lembrar da passagem, que eu acho que até citei nas pregações passadas, de Lucas capítulo 5, quando Pedro havia pescado a noite inteira e não havia pescado nada.
né? Então ele já estava juntando as redes. Jesus aparece na beira da praia e diz para ele: lance as redes novamente na parte profunda. E aí, Lucas 5,5, Pedro diz assim: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar minhas redes. Olha o Novo Testamento, um reflexo para mim do que nós temos que ver Gênesis 2 dessa perspectiva. Pedro já havia tentado a noite inteira, Pedro não era pescador iniciante, ele ganhava a vida com isso, ele já havia pescado a noite inteira, ele sabia que se ele não pescou a noite inteira, agora, naquela hora do dia, que ele não pescaria. Mas olha a resposta que Pedro dá para Jesus, quando Jesus manda ele lançar novamente a rede. Pedro diz assim: Senhor, eu não pesquei nada, eu já tentei. Pelo raciocínio, pela lógica humana, se eu não pesquei nada até agora, é impossível eu pescar agora. Mas olha o que Pedro responde para Jesus: mas porque é o Senhor quem está mandando, eu vou lançar a rede. Em outras palavras, se fosse outra pessoa que estivesse me mandando fazer, eu não faria. Se eu fosse seguir a lógica, eu não lançaria essas redes novamente. Mas é o Senhor quem está mandando. E porque é o Senhor quem está mandando, eu vou fazer. Eu vou lançar as redes. Irmãos, é Deus quem disse para Adão e Eva: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não foi um anjo repetindo, não foi uma vaca, não foi um dos animais do jardim. Foi Deus. Era o Deus Criador quem estava dizendo. Segunda coisa, dentro ainda do primeiro ponto da palavra de Deus. A palavra que Deus diz aqui era uma ordem, irmãos. E ordenou o Senhor Deus. Irmãos, segunda coisa, era uma ordem, não era um pedido e não era uma sugestão. Deus ordenou para Adão e Eva: olha, eu não estou dando um conselho, eu não estou te dando uma opção, eu estou ordenando, não coma. É uma lei, é um mandamento, é uma ordem. Eu estou ordenando: não coma do fruto da árvore do jardim. E antes de querermos questionar a ordem de Deus, nós precisamos lembrar que quem está ordenando é Deus. E em segundo lugar, precisamos lembrar que Deus está ordenando porque Ele pode ordenar. Por que, Lucas, Deus pode ordenar todas as coisas? Deus, porque Ele é o Criador, porque Ele é Deus. Amém? Então ele pode ordenar. Quem está falando aqui, quem está ordenando, é o Deus Criador dos céus e da terra. É o Deus que no capítulo anterior de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que só dele ordenar com as suas palavras, todas as coisas vieram à existência, irmãos. Olha o Deus que está ordenando para Adão e Eva não comer. É o Deus que no capítulo anterior disse: haja luz e houve luz. Disse: haja animais, seres viventes, e houve animais, seres viventes. Disse: haja separação entre o dia e a noite, e houve. Deus ordenou que as estrelas, a lua e o sol ficassem no seu lugar, e elas ficaram. Deus deu ordem para o mar chegar só até certo ponto da terra e voltasse, não passasse, e o mar obedece até hoje, irmãos. É por isso que esse Deus, ele pode ordenar. Porque ele tem as palavras, porque pelo poder da sua palavra, ele trouxe à existência todas as coisas. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz isso. Olha o que diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ser cristão é crer que o universo, tudo que vemos, veio a existir, foi formado pela palavra de Deus, irmãos. Deus só pôs a mão na massa quando foi criar o homem do barro. Antes disso, ele simplesmente disse, falou palavras e todas as coisas vieram à existência. E é esse Deus que agora vira para Adão e Eva e ordena para eles: não coma do fruto da árvore do jardim, da árvore que está no meio do jardim. Não coma. Irmãos, é esse Deus que está ordenando. Ele pode ordenar, irmãos. Ele pode ordenar. Eu também lembro no Novo Testamento, quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia e uma tempestade vem de forma que os 12 começaram a tremer de medo, achando que iriam morrer. E a Bíblia diz que Jesus levanta, repreende o vento e manda o mar se acalmar. E o que acontece?
O vento é repreendido, o vento se acalma e o mar se acalma. E os discípulos, olhando um para o outro, dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, esse é o Deus que criou todas as coisas. Sabe por que o mar naquele dia obedeceu Jesus? Sabe por que o vento parou depois que Jesus falou? Porque eles reconheceram que quem estava ordenando era o Criador deles. Era o mesmo que desde o princípio, só de falar, deu ordem e criou todas as coisas. O mar lembrou que é esse Deus quem havia mandado para ele lá em Gênesis 1 não ultrapassar limites. E agora, esse mesmo Deus encarnado está dizendo para o mar se acalmar, para o vento acalmar. E o vento e o mar obedecem à ordem de Deus desde o princípio de todas as coisas. É esse Deus quem está ordenando. E ele ordena porque ele pode ordenar. Amém? Terceira coisa, ele pode ordenar porque ele sabe o que está dizendo, irmãos. Deus sabe o que está dizendo, irmãos. Já ouviu aquele ditado? Deus sabe o que diz, nós não sabemos o que pensamos? Algo mais ou menos isso. Deus sabe o que fala, a gente não sabe de nada. Irmãos, nós precisamos lembrar que Deus está ordenando não comer, em primeiro lugar porque Ele é Deus, em segundo lugar porque Ele ordena e Ele pode ordenar, porque é as suas palavras que deu vida a todas as coisas. Em terceiro lugar, irmãos, porque Ele sabe o que está dizendo. Nós não sabemos de nada, irmão. Olha o que Isaías diz, Isaías 46, verso 9. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Em Isaías, Deus está dizendo: eu sou Deus e eu sou Deus, que desde o início anuncio o fim, que desde os tempos remotos anuncio o que ainda virá. Irmãos, Deus sabe o que está dizendo quando diz o que Ele diz. Amém? Ele sabe o que está dizendo, irmãos. Nós não sabemos de nada. Que conhecimento nós temos do minuto daqui a 1 minuto? Que conhecimento eu tenho daqui 5 minutos? Que conhecimento eu tenho do dia de amanhã? Eu não sei o que acontecerá no dia de amanhã. Tiago nos manda dizer, Tiago diz para os cristãos, diga, olha, se Deus quiser farei isso ou aquilo, porque nós não temos controle de nada, nós não temos o conhecimento do futuro, nós não podemos, nós temos que fazer planos, mas nós fazemos planos, mas o fim, a resposta vem de Deus, os caminhos vêm de Deus. Portanto, Deus está dizendo, eu anuncio o fim desde o começo. Deus sabe o fim desde o começo, irmãos. Deus sabe o fim desde o começo. E Romanos capítulo 11, verso 33 e 34, Paulo diz assim, depois de anunciar o Evangelho: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Olha o que Paulo diz, irmãos, nesse cântico de louvor e adoração a Deus. Paulo está dizendo, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu conselhos a Deus, irmãos? Paulo está exaltando a sabedoria de Deus, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Em outras palavras, irmãos, Deus sabe o que diz. Ele é Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o fim desde o começo. Ele anuncia o fim desde o começo. E exaltando esse Deus de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, que nós não podemos sondar, que nós não podemos conhecer os seus caminhos, que nós não podemos conhecer a mente dele, nós sequer podemos dar conselhos para Deus, irmãos. É por isso que no capítulo 9, Paulo já havia dito: quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que você me fez assim? Paulo, no capítulo 9, vai dizer: quem é você, homem, para questionar a Deus? Quem é você para perguntar para Deus por que o Senhor fez assim ou assado? Irmãos, Deus sabe o que diz. E esse é o motivo pelo qual Ele pode ordenar. Deus sabe o que está dizendo, irmãos. Deus sabe. Nós nos esquecemos disso muito fácil.
Nós nos esquecemos disso muito fácil. Em quarto lugar, ele não apenas ordena, mas ele mostra o porquê da ordem. Deus, contrário ao que muitos acham, Deus não simplesmente fica dando ordens por aí. Deus nos dá a razão pelo qual ele ordena. O Deus da Bíblia sempre fez isso, irmãos. Deus sempre deu o motivo pelo qual ele ordena. E qual é o motivo que ele dá lá em Gênesis capítulo 2? Não coma do fruto da árvore que veio do jardim. Por quê? Porque do dia em que dela comer, certamente vocês morrerão. Deus avisou antes, irmão. Deus avisou, Deus disse, se você comer, certamente, com certeza, pode ter certeza absoluta de que vocês vão morrer. Olha Deus avisando o que iria acontecer antes de acontecer, irmãos. Você já viu sua mãe dizer para você, a chuva está chegando aí, né? Falou assim, leva o guarda-chuva. Tem na internet hoje, né? Leva o guarda-chuva porque vai chover. Aí você olha o sol bravo, você fala, mãe, para, vai chover nada, e você não leva o guarda-chuva. E volta para casa molhado. Por quê? Porque de fato choveu. Tem até meme, né? Se a gente ouvisse a mãe da gente. Irmãos, se a nossa mãe sabe dizer coisas que vão acontecer, quem dirá o Deus, Criador dos céus e da terra? Deus nos dá um motivo, irmãos, pelo qual Ele nos dá a ordem. Se a nossa mãe guarda-chuva porque ela sabe que vai chover, quem dirá alguma coisa? Deus sabe o que vai acontecer. E Ele não só sabe o que vai acontecer, mas o Deus da Bíblia sempre anunciou o que iria acontecer, irmãos. Deus está aqui em Gênesis capítulo 2 dizendo antecipadamente, avisando antes, vai acontecer que vocês vão morrer. Com certeza vocês vão morrer se comer desse fruto da árvore da vida. Desse fruto da árvore que está no meio do jardim. Irmãos, se você ler Deuteronômio, nós já lemos Deuteronômio há uns 2 anos atrás. Deuteronômio 28, 29 e 30. Moisés está repetindo as leis para o povo no Monte Sinai. Na verdade, nas vésperas de entrar para a terra de Canaã, Deus repete através de Moisés as leis que ele havia dado lá no Monte Sinai, 40 anos atrás, porque eles ficaram 40 anos no deserto. Leia Deuteronômio 28, 29 e 30 principalmente. Deus vai dizer para o povo, olha, eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vocês vivam. Porque se vocês me obedecerem na terra na qual eu estou, vai acontecer isso e há uma grande lista do que aconteceria se eles obedecessem. Mas aí Deus diz assim, mas se vocês me desobedecerem, virarem as costas para mim, na terra onde eu estou levando vocês, essas maldições vão vir sobre a sua vida. Vai acontecer isso, 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 isso. E Deus já adivinha, anuncia antes. Se a gente lê Gênesis, se a gente lê Josué, Juízes e todo o resto do Antigo Testamento, irmãos, nada mais é do que o cumprimento do que Deus disse em Deuteronômio. Tudo que Deus havia dito que iria acontecer, tanto o bem quanto o mal, lá na entrada da terra de Canaã, aconteceu na história da nação de Israel. O povo de Israel do Antigo Testamento não poderia ousar chegar diante de Deus e dizer, o Senhor não nos avisou o que iria acontecer, porque Deus avisou lá atrás, antes deles entrarem na terra prometida. Deus avisou antes. Se você lê Mateus 24, e eu amo esse texto, Jesus está falando sobre o fim dos tempos. E um dos meus versos favoritos, eu estou até pensando em escrever um livro com esse título. No verso 25, Jesus diz assim, depois de dar os sinais da sua volta. Jesus diz assim, vejam que eu os avisei antecipadamente. Em outras palavras, fiquem atentos e lembrem-se quando essas coisas acontecerem que eu avisei vocês antes. Seu pai e sua mãe já disse para você assim também? Eu te avisei. Já ouviu isso do seu pai, da sua mãe ou de alguém? Eu te avisei. Irmãos, uma das piores coisas que tem de ouvir quando a gente quebra a cara é alguém virar para a gente e dizer o quê? Eu te avisei. Por quê, irmãos? Porque de fato foi anunciado antes. Irmãos, o Deus da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo, nos avisa antes tudo o que irá acontecer. Eu estava dizendo para um amigo esses dias para trás, olha, nada do que acontece na igreja evangélica hoje de ruim, pecado e tudo mais é novidade. Se lêssemos a Bíblia, não deveríamos nos espantar com nada que acontece. Por quê? Porque Jesus e os apóstolos avisaram antes.
Leia o Novo Testamento, pelo amor de Deus. Jesus nos avisou antes, os apóstolos nos avisaram antes de tudo isso acontecer. Não deveria ser surpresa para nós. Mas por que é surpresa? Porque nós não lemos a Bíblia, porque não ouvimos a palavra de Deus. Então esse é o meu primeiro ponto, a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É uma ordem de Deus, porque Ele pode ordenar. Terceiro lugar, Ele sabe o que está dizendo e nós não sabemos de nada. Nós somos criatura, Ele é o Criador. E em quarto lugar, Ele não apenas ordena, como Ele sempre mostra o porquê da ordem. As igrejas evangélicas é que acostumaram a simplesmente virar para as pessoas e dizer: não faz isso porque é pecado e pronto, acabou. O Deus da Bíblia, o nosso Deus nunca fez isso. Deus não só nos diz que algo é pecado e que não devemos fazer, mas Ele nos mostra o porquê, irmãos. A Bíblia toda, com as suas histórias que é contada, com todas essas histórias dos homens e mulheres de Deus da Bíblia, nada mais é do que nos mostrando as consequências do pecado. Pegue a história de Salomão, por exemplo, e você vai ver o porquê você não deve ter mais de uma mulher. Então, a palavra de Deus, Deus sempre nos avisa antes. Deus sempre nos avisa antes. E essa é a palavra de Deus. O meu segundo ponto é as outras vozes que se opõem à voz de Deus. E aí nós vamos para o capítulo 3. Deus havia ordenado ao primeiro casal e Deus havia dito para eles o que iria acontecer. Mas aí no capítulo 3 entra o desgraçado do diabo. Versos 1 a 5 do capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Percebe que Eva lembra a consequência? Verso 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Qual é a primeira estratégia de Satanás? Qual é a estratégia de Satanás desde o início? A estratégia principal de Satanás, desde o início, é questionar. Como é que eu escrevi aqui? É questionar, negar e distorcer o que Deus disse. A estratégia número 1 do diabo, irmãos, é questionar, porque ele pergunta: foi isso que Deus disse? Não coma de nenhuma das árvores? E Eva primeiro corrige ele: não, Deus não disse nenhuma das árvores, Deus disse da árvore que está no meio. Percebeu a sutileza de Satanás? Percebeu a sutileza? Foi isso mesmo que Deus disse: não coma de nenhuma. O diabo está trabalhando ali no mínimo detalhe de diferença e ele está questionando: foi isso que Deus disse? E Eva contrapõe ele. Depois que ela corrige ele, o diabo vem e nega o que Deus disse. O diabo nega a palavra de Deus, porque depois o diabo vira assim: ó, certamente vocês não morrerão. Quando Eva lembra da consequência, o diabo nega. O diabo diz: não, vocês não vão morrer, não. Isso é conversa de Deus. Sabe o que vai acontecer na verdade? Vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a segunda coisa que o diabo faz, o diabo nega o que Deus diz. Em terceiro lugar, distorce. Porque ele diz: na verdade, não é que vocês vão morrer, é que vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. Irmãos, essa é a estratégia do diabo desde o início de todas as coisas. O diabo sempre vai trabalhar no questionar, no negar e no distorcer a palavra de Deus. Irmãos, o diabo não tem medo do que Deus diz, porque ele pega o que Deus diz e distorce. Um exemplo, a tentação de Jesus em Mateus capítulo 4. O diabo vira para Jesus e diz assim: ó, pula daqui. O diabo leva Jesus para um lugar alto e diz: pula daqui. E o diabo vai e cita o Salmo 91. Porque está escrito no Salmo 91 que ele dará ordem aos seus anjos para te proteger.
E o que Jesus responde? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Percebe como que o diabo usa a escritura para tentar levar Jesus a ir contra a palavra e a vontade de Deus? Porque o diabo é assim, irmãos. Ele vai usar várias formas para questionar, negar e distorcer o que Deus diz. O diabo sempre vai também falar, dar a sua palavra contradizendo o que Deus diz. E essa é a estratégia dele desde o início. Ele usa várias formas para fazer essa mesma coisa, mas a voz, a estratégia é a mesma. Meu terceiro ponto, então, diante dessas duas verdades, é o verso 6 do capítulo 3. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que também comeu. Irmãos, Adão e Eva tinham uma escolha. Escolher entre a voz de Deus e a voz de Satanás. Eva escolheu, eu vou ouvir Deus ou eu vou ouvir a serpente? Porque Eva estava diante de duas palavras, a palavra de Deus e a palavra do diabo. E Eva teve que fazer uma escolha. Eu vou ouvir Deus, eu vou crer na palavra de Deus, ou eu vou ouvir e crer no que o diabo está me dizendo? Porque o que o diabo está me dizendo é muito agradável. O verso 6 vai dizer que ela prestou atenção no que o diabo diz e foi agradável o que ele disse. E Eva fez a escolha errada. Eva escolheu dar ouvidos à voz de Satanás. Depois a Bíblia diz que ela leva até Adão, e Adão também estava diante de uma escolha, irmãos. Adão estava entre ouvir a voz da sua esposa ou a voz de Deus. Porque o diabo não foi até Adão. Quem falou com Adão para comer foi a sua mulher, que já havia sido enganado pelo diabo. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, em 2 Coríntios capítulo 11, e Gênesis 3,17 vai dizer que Eva foi enganada pela serpente, depois apresentou para Adão, fez a proposta para Adão, e Adão ouviu, não a voz de Deus, mas a voz da sua mulher. Tanto que no verso 17 do capítulo 3, olha o que Deus diz para o homem claramente. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore. Eva foi enganada pelo diabo, mas Adão escolheu ouvir a voz da sua mulher ao invés da voz da palavra de Deus. Portanto, irmãos, essa era a escolha que Adão e Eva tinham. Eva teve que escolher entre ouvir a voz de Deus, entre ouvir a palavra de Deus e ouvir a voz do diabo, e ouvir a voz da serpente. Adão, ele teve que escolher, eu vou ouvir a palavra de Deus ou eu vou ouvir a voz da minha mulher. E o que nós vemos pela história é que os dois fizeram a escolha errada. Os dois fizeram a escolha errada. Primeiramente, Eva escolheu ouvir a voz do diabo. E depois Adão escolheu ouvir a voz da sua esposa, ao invés da voz de Deus. Muitos teólogos acreditam que mesmo Eva tendo comido, se Adão diz, eu não vou comer, o pecado não tinha entrado no mundo. Adão tinha guardado e protegido a sua mulher e tinha, de certa forma, ajudado as coisas serem diferentes. Mas como o próprio Deus diz, Adão escolheu ouvir a voz da sua mulher, ouvir a voz de Deus. Lucas, onde você quer chegar? O tempo? Irmãos, essa já é a 27ª pregação dessa série. 27ª. Já foram 26 pregações com essa 27. E durante essas 27 pregações, eu tenho me esforçado para estudar a palavra de Deus e trazer para vocês tudo que Deus diz sobre casamento. Tudo que a palavra de Deus nos diz e que nós podemos aplicar ao casamento. Eu ia trazer os temas aqui, mas vou deixar isso para depois. Já foram, repetindo, 26 pregações que eu tenho me esforçado para ser fiel à palavra de Deus, trazê-la de forma fiel, pura e simples, de forma que até mesmo as crianças mais de idade podem entender o que eu tenho dito aqui.
E o que eu digo para vocês nessa pregação, diante de tudo que nós já ouvimos e ainda vamos ouvir, porque a série não acabou, mas diante de tudo que nós já ouvimos e que ainda vamos ouvir, a escolha que nós temos é a mesma de Adão e Eva. A quem nós vamos ouvir? A quem você vai ouvir, cônjuge? A quem nós vamos ouvir? Eu não tenho tido pressa para essa série. Eu tenho tratado de tudo nos mínimos detalhes. Uma pregação, às vezes, se tornou 3, só para que eu detalhasse e dasse em detalhe. Uma outra coisa que eu tenho buscado nessa série é não só apenas trazer o que a palavra de Deus diz, mas mostrar para vocês com citações de artistas, de intelectuais da nossa geração, o que ensinam por aí contrários à palavra de Deus. Se você se lembrar, eu gosto de fazer isso, de mostrar para vocês através de músicas, de programas de televisão, o que as pessoas por aí ensinam especificamente dentro dessa série. Todos os temas que eu trago aqui. Para quê? Para mostrar para vocês o que Deus diz na palavra e o que o mundo diz aí fora. O que Satanás diz na boca de muitos aí fora. E o que nós temos que fazer nessa série, não só no que já ouvimos, mas no que ainda vamos ouvir, é a quem nós ouviremos. A quem daremos crédito. A voz de quem nós ouviremos. Nós ouviremos a palavra de Deus ou nós ouviremos a palavra de Satanás? Através dos seus profetas que tem por aí. Jesus, em Mateus 7, 24, ele disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus promete solidez para aqueles que ouvem a sua palavra e colocam em prática. Jesus prometeu, irmãos, essa é uma promessa, tá? Essa é uma promessa de Jesus. Se você ouvir minhas palavras e as colocar em prática, sua vida, seu casamento será construído sobre a rocha. Vai ser sólido, vai ser firme, vai estar sobre um fundamento que pode vir chuva, pode vir temporal, ele não vai se abalar. Em Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25, Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade. A lei de Deus traz liberdade, irmãos. Se Adão e Eva tivessem ouvido a lei de Deus, o pecado não tinha entrado no mundo e essas desgraças que acontecem hoje não aconteceriam. Aquele que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas pondo em prática, será feliz naquilo que fizer. Tiago promete felicidade para aqueles que observam atentamente e perseveram na prática da palavra de Deus. Só aqui nós temos 2 promessas. Promessas de solidez, de firmeza e promessa de felicidade para aqueles que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática e persevera em praticar essa palavra, reconhecendo que é uma lei perfeita e que traz liberdade e não escravidão. Por isso que eu volto a dizer para vocês, no dia a dia do nosso casamento, nós estamos todos os dias diante de uma escolha. A quem ouviremos? A Deus ou ao diabo? A quem ouviremos? A palavra de Deus ou a palavra de Satanás na boca dos seus mensageiros mundo afora, cidade afora aí? A quem nós ouviremos? Será que nós vamos dar ouvidos a Satanás quando ele vem questionar, negar e distorcer o que Deus disse? Ou nós vamos ficar com a palavra de Deus? Irmãos, deixa eu dizer para vocês, a maior tentação no casamento é não crer e não ouvir o que Deus disse. Já foram 26 pregações e ainda tem mais pela frente. Não esgotamos o que a Bíblia diz sobre casamento. Mas deixa eu dizer para você, a maior tentação para você e o seu cônjuge, e para você que é solteiro também, é não ouvir e não crer no que Deus diz. É ceder às tentações e estratégias do diabo de negar, de questionar e de distorcer a palavra de Deus.
Pedro diz lá na sua carta que uma das coisas que os falsos mestres fariam dentro da igreja seria distorcer a palavra de Deus. Eu tenho dito para vocês tudo o que as pessoas costumam dizer contra a palavra de Deus, sobre divórcio, sobre o casamento ser uma aliança, enfim, até mesmo dentro das nossas igrejas. O padrão tem se abaixado. Eu tenho dito para vocês, não sei se vocês vão lembrar, essa série é para mostrar o padrão que a nossa igreja quer ter de casamento. E você está vendo que o padrão é alto. A régua é lá em cima, não é baixa. Mas nós temos visto igrejas evangélicas colocar a régua lá embaixo. Por quê? Porque estão cedendo à voz de Satanás, que distorce, questiona e nega o que Deus diz na sua santa palavra. A pior tragédia no casamento será vocês não ouvirem a voz de Deus. A pior tragédia que pode acontecer na sua vida e na vida do seu cônjuge é vocês não ouvirem a voz de Deus, irmãos. E deixa eu dizer para vocês, o dia em que você e o seu cônjuge parar de ouvir a voz de Deus, e aqui eu estou dizendo a voz de Deus na sua palavra, tá? Porque essa é a forma que Deus fala conosco hoje. Eu não estou dizendo de você ouvir a voz de Deus audível, de você ouvir a voz de Deus através de sonho, visão, no seu coração. Não, eu já mostrei para vocês que é perigoso esse estou sentindo no meu coração. Lá naquela pregação do Somente as Escrituras, eu mostrei para você. Quando eu falar que ouvir a voz de Deus, eu estou falando ouvir a sua palavra. Ler a sua palavra, crer na sua palavra, dar crédito à sua palavra. Somente as Escrituras. O dia em que você e o seu cônjuge pararem de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, o casamento de vocês já acabou. Já acabou. A pior coisa que pode acontecer no seu casamento é você parar de ouvir a voz de Deus. Lucas, eu achei que a pior coisa seria meu cônjuge me trair. Não, irmão, não é não, tá? A pior coisa é você parar de ouvir a palavra de Deus. Como isso nos aponta para o Evangelho? Irmãos, a obediência de Jesus salvou a sua esposa. Eu já disse para vocês que a igreja ela é chamada de noiva de Cristo. Cristo deu a sua vida pela sua noiva. Nós, como igreja, plural, somos a noiva de Cristo. Você individualmente é irmão de Jesus. Amém? Membro do corpo. Mas nós, coletivamente, como igreja, somos feminino no sentido de que somos a igreja. Somos a noiva de Cristo. E deixa eu dizer para você, a obediência de Jesus, a palavra de Deus Pai, salvou a sua noiva, salvou a mim e a você. Eu e você só podemos ter certeza da nossa salvação, porque Cristo Jesus, o nosso noivo, foi obediente à palavra do seu Pai, à palavra de Deus. Em João 17, na oração sacerdotal, olha o que Jesus diz, verso 8. Ele está orando pelos seus discípulos, ele está orando pela sua noiva. Olha o que Jesus diz. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles aceitaram. Jesus está orando ao Pai e está dizendo, eu transmiti para os meus discípulos a palavra que o Senhor me deu. Eles reconheceram que de fato eu vim de ti e creram que me enviaste. Verso 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Dei-lhes a tua palavra. Jesus em João vai dizer várias vezes, o que eu digo é o que eu ouço meu Pai dizer. Verso 17 de João 17, ele ora pelos discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha Jesus orando pela sua noiva, Jesus diz, eu dei para eles a tua palavra, Pai. A palavra que o Senhor me deu, eu dei a eles e eles creem nela. Por isso eles estão firmes. Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 13, Jesus vai lavar o pé dos discípulos, Pedro diz assim, lava o meu corpo inteiro, e Jesus diz assim, não, só o pé, porque vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Jesus, ele deu a palavra que recebeu de Deus para os seus discípulos enquanto esteve na terra. Ele deu a sua palavra para a sua noiva. Filipenses capítulo 2, verso 8, Paulo diz assim, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz.
Eu disse para vocês lá naquela pregação, somente a Deus a glória, que o propósito número 1 de tudo que Jesus fez foi a glória de Deus Pai, foi obediência a Deus Pai. E aqui ele está dizendo, Paulo está dizendo, que por obediência a Deus Pai, ele foi para a cruz morrer por mim, por você, irmãos. Por isso que eu volto a dizer, a nossa salvação, nós só podemos ter certeza da nossa salvação porque Cristo Jesus, o nosso noivo, foi obediente à palavra de Deus. Porque ele obedeceu a Deus Pai a ponto de ir para a cruz. Cristo foi tão obediente que, para ser obediente a Deus Pai, ele entregou a sua vida. E foi por essa obediência, por esse sacrifício, que nós hoje somos salvos, irmãos. Se o nosso noivo não tivesse sido obediente à voz de Deus Pai, nós não teríamos a nossa salvação, irmãos. Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 25, Paulo diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Aí olha o que diz: para santificá-la. Santificá-la como? Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Paulo, em Efésios 5, também diz que Cristo deu a vida pela sua igreja para santificá-la. E ele vai dizer como essa santificação acontece. Ela acontece pelo lavar purificador mediante a palavra. É o mesmo que Jesus mesmo disse em João 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, eu lhes dei a tua palavra, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Cristo Jesus santifica a sua noiva, Cristo Jesus deu a vida pela sua noiva e ele a santifica, ele a trabalha nela, ele cuida dela através do lavar mediante a palavra. Porque é a palavra de Deus que santifica, que lava, que sara, que cura, que apresentará essa noiva, como diz o verso 27 de Efésios 5, gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, santa e inculpável. Irmãos, é o amor que Jesus tem pela palavra do Pai que o levou a ser obediente e o levou a conquistar a nossa salvação. É através da palavra de Deus Pai que Cristo Jesus santifica a sua noiva. Cristo cuida de nós, irmãos, e nos santifica através da palavra de Deus Pai. É através de nos dar a palavra de Deus Pai. Quando ele prometeu o Espírito Santo à igreja, ele disse: o Espírito vos guiará em toda a verdade. A palavra é a verdade. Jesus disse: ele vos lembrará tudo que eu vos tenho dito. E o que Jesus disse à sua igreja foi a palavra de Deus. Resumindo, Cristo Jesus deu a vida pela sua noiva por causa da palavra de Deus. Cristo Jesus trabalha e cuida da sua noiva, a purifica, a torna sem mancha, sem culpa, sem mácula, através da palavra de Deus. E se o nosso Senhor faz isso, Paulo nos diz em Efésios que nós devemos fazer a mesma coisa com o nosso cônjuge. Portanto, eu digo para vocês, se queremos ter um casamento à luz do Evangelho, à luz do casamento de Cristo com a igreja, precisamos imitá-lo, tendo como principal, como centro de tudo, a palavra de Deus. Por isso eu digo para vocês, que no dia a dia do casamento, eu vou dizer para vocês, no dia a dia do casamento, e principalmente nos momentos de crise, de dificuldade, olhe para mim, foram 26 pregações e ainda virão mais 26 no mínimo. Eu digo para vocês, no dia a dia vocês só terão que fazer uma decisão. Deixa eu dizer para vocês, cônjuges, aqui nessa tarde, no dia a dia do casamento, para vocês terem felicidade e casamento sólido, vocês só terão que responder a uma pergunta. Nós ouviremos a Deus ou ao diabo? Nós ficaremos com a palavra de Deus ou com as muitas vozes que o diabo usa aí fora? Porque dependendo do jeito que vocês responderem essa pergunta, tudo vai ser definido. Essa é a definição de tudo. Por isso que essa pregação é um meio de tudo que já ouvimos e de tudo ouviremos. Vocês terão que escolher no dia a dia a quem ouviremos. Responder essa pergunta, irmãos, já vai ser 90% do caminho andado para ter um casamento sólido, um casamento feliz, segundo o próprio Jesus. Fique de pé e vamos orar.
5 aplicações breves para a gente orar. Em primeiro lugar, seja um praticante de tudo que você tem ouvido. Esse é um dos motivos pelo qual temos culto só no domingo. Você lembra a primeira razão? Vocês têm um tempo de pôr em prática, de pensar em pôr em prática. Vocês têm se esforçado para pôr em prática tudo que já ouvimos até aqui? Você tem se esforçado e criado estratégias para se lembrar de tudo que nós temos ouvido aqui? Ou você, após acabar o culto, a palavra entra aqui e sai aqui? Segundo lugar, estejam atentos às várias formas que Satanás virá para perto de vocês para tentar negar, distorcer ou questionar o que Deus diz. O que Deus está dizendo. Porque o diabo é astuto, ele vai usar formas sutis de se aproximar de vocês. Em terceiro lugar, isso aqui é importante, ainda que a outra voz seja do seu cônjuge, fique com a voz de Deus. Eva ouviu a voz de Satanás, mas Adão ouviu a voz de quem? De Eva. Deixa eu dizer, ainda que a outra voz, negando a de Deus, seja do seu cônjuge, ouça a voz de Deus. Esse é o único momento em que o seu cônjuge não tem prioridade na sua vida, quando ele se opõe à voz de Deus. Em quarto lugar, os solteiros. Ouçam a palavra de Deus. Comece da forma certa. Quantos solteiros não têm sofrido consequências por não ouvirem a voz de Deus? Quantos cristãos solteiros, mulheres grávidas antes do casamento, porque não ouviram a voz de Deus? O que Deus diz para uma solteirice santa. Quantos casais de namorado têm sofrido as consequências dentro da igreja porque não têm ouvido a voz de Deus? Solteiros, ouçam a voz de Deus desde a sua solteirice. Senão você vai sofrer as consequências. E em quinto e último lugar, aos solteiros também. Que esse seja um requisito para você escolher com quem vai se casar. Essa pessoa que me atraiu fisicamente, ela ouve a voz de Deus? Solteiros, que esse seja o principal requisito para você escolher. Essa pessoa que está me interessando, ela ouve a voz de Deus? Porque deixa eu dizer para vocês, se aquele que você está interessado não ouve a voz de Deus, muito possivelmente, quando vocês se casarem, ela vai ser o principal que o diabo vai usar para se opor à voz de Deus na sua vida. Portanto, que esse seja um dos principais requisitos para você escolher com quem você vai se casar. Ela ouve a voz de Deus, ela está disposta a ouvir a voz de Deus. E deixa eu dizer para você, solteiro, se o seu namorado, se a sua namorada não ouve a voz de Deus, ainda solteiro, ainda no namoro, não espere ele ouvir no casamento. Amém? Vamos orar e pedir a ajuda de Deus, para que nos livre das tentações de Satanás e que nos dê forças para ouvir a voz de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já nos falou nessa série. Já foram com essa 27 pregações. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, onde eu tenho me esforçado para ser fiel ao que o Senhor diz na Tua palavra. Livra-me de distorcer a Tua palavra, Senhor. Livra-me de, como pregador, de como pastor, distorcer as Suas santas palavras. Que o Senhor me conserve fiel, pregando a Tua palavra pura e simples e real, Senhor. E, Senhor, que o Senhor nos ajude, cada um de nós, casados e solteiros, a ouvir a Tua palavra. A não só amar ouvir a Tua palavra, mas também a pôr em prática. A nos esforçar para pô-la em prática. E não deixar que ela entre no ouvido e saia no outro. Deus, nós temos culto no domingo. Esse é um dos motivos para que tenhamos uma semana para meditar nessa palavra que nós ouvimos a cada domingo, para não só meditar, mas pô-la em prática. Que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Que o Teu Espírito Santo nos lembre de tudo que temos ouvido aqui no dia a dia do nosso casamento. E Deus, e que diante dessa pergunta no dia a dia do casamento, a quem ouviremos? Que o Senhor nos ajude a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, e não a voz de Satanás. Dê forças a cada cônjuge para, principalmente, se a voz que se opõe à voz de Deus for a voz do seu cônjuge,
que ainda assim ele ouça a voz de Deus. Para que desde agora, para que durante o namoro eles ouçam a tua voz, e não a voz dos seus namorados, dos seus pretendentes, ou a voz de Satanás na sua solteirice. É o que nós pedimos e te agradecemos desde já. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ide-vos em paz e que vocês ouçam a voz de Deus no dia a dia. Deus abençoe.